Tem que cantar um aleluia. Depois de uma notícia dessa, é uma notícia boa, tem que cantar um aleluia, né? Receber a informação de que o hospital pronto-socorro João 23 foi eleito o melhor hospital de emergência e urgência do país é simplesmente gratificante, por vários fatores, né? Primeiro por ser mineiro, primeiro por estar dentro, por estar próximo da gente, né? A gente poder ter acesso a isso e pelos profissionais, né, que ali estão diariamente se dedicando, então, e principalmente por ter superado grandes centros como São Paulo e Rio de Janeiro, já que é sabido que as grandes fortunas estão ali e principalmente a arrecadação, né? Que a arrecadação desses estados são muito maiores, até pela população, que é bem maior, e pelos recursos, né? Os grandes centros, né? As grandes empresas estão ali, então a arrecadação dessas cidades, como São Paulo e Rio de Janeiro, são estratosféricas, né? Em comparação com os outros estados. E Minas Gerais disputou isso com 11 estados, né? Foram 11 estados com ele mesmo. Então imagine você disputar com 11 capitais o melhor hospital de emergência público. Realmente é de se orgulhar, porque não é simples, né? A gente sabe que a saúde não é de se comemorar a situação da saúde no país, né? Seria incoerente se a gente falar que o problema está resolvido por causa desse hospital. Oxalá se todos os hospitais seguissem o exemplo desse e de outros, né, que existem espalhados por aí, ou até mesmo os que fizeram disputa com eles. Mas assim, não podemos ignorar o fato dele ter sido eleito dentre esses 11 hospitais. E são 11 hospitais que participaram da sede da Copa do Mundo. Então foi feita uma pesquisa em 2012 com os pacientes, não foi uma pesquisa externa, foi uma pesquisa interna com os pacientes, foram mais de 3.300 pacientes, dá mais de 300 pacientes por hospitais, e você saber, né, deles, foram 17 critérios, e dos 17 critérios, 11, o João 23 ficou na frente, sabe? 11 ele se sobressaiu. E eu fui pegar os números, analisar cada um deles, são números interessantíssimos, porque eles chegam próximo à sua totalidade, né? E o problema é que, assim, em alguns casos ali tinha uma pontuação de 0 a 10 e outros de 0 a 100 e de 0 a 50, então tinha uma variação. Aí eu fiz uma análise em cima desses números e cheguei à conclusão de que 92,07% dos pacientes entrevistados estão satisfeitos com o atendimento. Eles deram uma nota quase máxima para o Hospital Pronto-Socorro João 23. Então, isso é de se atentar mesmo, é de se olhar e de se orgulhar, porque não é comum. E principalmente se tratando do público, né? A gente está tão habituado a ouvir coisas ruins, coisas erradas, podridões, e nunca as coisas funcionam no público, e de repente a gente ouve que está funcionando. Poxa, a gente fica surpreso e atento, né? Isso é importante. Então, assim, saber que o hospital tem uma estrutura para isso, né? Quem não conhece lá, quem nunca foi, realmente não consegue ter uma dimensão do que é aquilo ali. Mas aquilo ali é uma coisa fora do normal, gente. O que eles conseguem fazer mais de 500 atendimentos por dia. E os atendimentos que eles fazem diariamente, hoje é feito 500 atendimentos. Então, não é atendimento simples, sabe? Não é uma dengue, uma gripe, um dedo inchado, uma dorzinha ali, não. São coisas gravíssimas. A maioria das pessoas que chegam ali chegam à beira da morte. É por um fio. Então, ou elas são bem tratadas, ou elas vão morrer. E infelizmente muitos morrem, mas graças a Deus não pela falta de atendimento, pela falta de estrutura, que é o que acontece por aí, né? Então, o hospital ele precisa ser honrado com isso, e veio na hora certa, né? Demorou quase 3 anos aí para sair a pesquisa, o resultado da pesquisa, e veio com essa vitória do Hospital João 23. O Hospital João 23, né? Ele atende grandes traumas para o estado inteiro.
E hoje ele é governado pela FHEMIG, ele é administrado pela FHEMIG, que é a Federação Hospitalar do Estado de Minas, mas recebe também, é o único hospital de Minas Gerais público da FHEMIG que recebe verba do SUS. Então ele recebe verba do governo federal e também recebe verba do governo municipal. Então as três esferas estão ali participando, apesar de que a maior força, né, a maior verba vem do governo estadual. Então, desde 2003 já injetaram mais de 51 milhões no hospital, fizeram grandes reformas, grandes equipamentos, né, em estudos e pesquisas, e conseguiram fazer com que ele chegasse, né, nesse resultado que é satisfatório. A gente sabe de muitas pessoas que vão ali e saem novo. É impressionante o que é praticado ali dentro. Eu já tinha ouvido falar, hoje eu ouvi falar de novo na rádio, e eu conheço assim, algumas histórias de que médicos falam para os familiares, médicos que estão trabalhando lá ou fora, né, em outros hospitais, falam, ó, se acontecer um acidente comigo, se acontecer qualquer coisa comigo, me leva para o João 23, não deixa levar para outro hospital. Não fale que eu tenho plano de saúde. Por quê? Porque ele sabe que lá tem recurso. E é isso que é legal. Lá as pessoas que entram, elas não precisam sair de lá para fazer exames e tratamentos em outros lugares. É feito tudo lá dentro. O hospital está extremamente capacitado. Tanto com material, com equipamentos e com os profissionais. Existe uma equipe multidisciplinar ali dentro, fora do normal, que realmente tem que ser espelho, tem que ser reflexo para tantos outros hospitais públicos e particulares, né, que existem aí no Brasil. Então, é muito bom perceber que quando eles querem, as coisas funcionam. Quando acaba a vaidade, né, as coisas fluem. A gente está falando de três esferas que estão sempre brigando, a esfera municipal, estadual e federal, por causa de partidos, por causa de acordos, isso e aquilo. Então, quando acaba a vaidade, gente, as coisas fluem. A vaidade, ela é uma porcaria, ela destrói qualquer coisa que esteja pronta e deixa de reconstruir e deixa de construir. Então a vaidade, ela tem que ser banida, porque as pessoas enchem o ego, elas querem tomar a autoria de tudo tem que ser por eles e através deles, e ignoram as parcerias. Então existe grandes parcerias com universidades, com grandes empresas, com os governos, e isso é fundamental. Agora, com os profissionais ali, assim, não tem nem palavra, sabe? Porque eu conheço alguns profissionais que trabalham ali, a gente ouve falar também, então eu sei que ali eles se dedicam. E não é só ali, né, gente? A dedicação existe em tantos outros. É que em alguns as pessoas estão saturadas, porque elas não têm o equipamento necessário, elas têm a mão de obra, mas não têm a contraproposta do serviço que pode ser prestado. Ali tem tudo. Então, eu conheço profissionais que ficam ali durante horas e horas sem parar. Eles param 10 minutos para engolir alguma coisa e voltam ao atendimento. Só faz isso, gente, quem tem amor pela profissão. Só faz isso quem tem orgulho e prazer pelo que faz. Porque pelo salário que eles recebem, eles já teriam abrido mão disso há muito tempo. Porque é sofrido. É sofrido ser paciente nas redes de hospitais públicos e hoje particulares também. E é sofrido ser profissional dessa área. Porque não é dosado, entendeu? As coisas são de qualquer jeito. A gente sabe que todo mundo precisa dessa área. Quem não precisa tem alguém próximo que precisa e sabe como é difícil. Então, um hospital que trata com traumas tão graves quanto o João 23, assim, com muito orgulho, com muita satisfação, que realmente eu fiquei sabendo dessa notícia e gostaria de compartilhar, né, com vocês e parabenizar os profissionais que estão ali envolvidos, né. O hospital, é interessante que o hospital ele está preparado para mudar sua rotina imediatamente, e em caso de catástrofes. Então, em grandes catástrofes, se ocorrer, ele consegue crescer em 20%, no geral. Mas existe um estudo científico, né, da Organização Mundial de Saúde, que nas catástrofes acontece que 50% das pessoas feridas são leves. São leves. 30% são moderadas.
e 20% são graves, gravíssimos. Então, com essa junção, o hospital consegue, imagine que o hospital tem 500 leitos, 50% leve, ele consegue fazer mais 250 leitos imediatamente, ele consegue transformar isso, consegue fazer mais 250 atendimentos. Né? No caso de moderado, ele consegue fazer mais 150, e no caso da grave, mais 100. Isso é um número extremamente expressivo. Então, é muito legal, é muito interessante. Parabéns a todos pelo hospital. E não podemos ignorar o fato da saúde não estar legal. Né? Não é porque ele ganhou esse prêmio que a gente, poxa, mas e os outros hospitais? Tá, mas é ele que ganhou agora, sabe? Disputar com 11 hospitais de vários estados não é para qualquer um. E ficar em primeiro lugar com a margem significativa e da boca do povo, né? Que quem votou foi o povo, quem deu a resposta foi o povo, foi quem esteve ali dentro, quem participou. Isso é interessante. Então a gente não pode passar despercebido. Sabemos que a saúde não está legal. Se a gente for analisar no geral, a gente teria que ignorar esse prêmio. Né? Um prêmio desse, não pode, como é que você vai comemorar uma coisa dessa se a gente está próximo da gente nas UPAs, né? Nos postos de saúde, estão morrendo pessoas. Por falta de atenção, por falta de cuidado. E aí se a gente analisar dessa forma, a gente fala, poxa, né, não vou nem comemorar. Mas vamos isolar isso daí e vamos falar do João 23, que é referência, sempre foi referência no estado inteiro. É impressionante, eu fico às vezes abismado assim, que eu vejo acidentes na televisão acontecendo nas estradas, e aí, às vezes no sul de Minas, lá no Triângulo Mineiro, no Vale de Jequitinhonha, longe daqui, de repente, você ouve falando que a pessoa está sendo enviada para cá. E que passam 1, 2 dias e você vê que a pessoa está sendo tratada aqui dentro. Então, assim, é um hospital realmente referência. E que bom que está próximo da gente. Tomara que seja reflexo e espelho para todos os outros. E que sirva de exemplo, né, para que a nossa saúde tenha pelo menos um trato digno de humanidade. Parabéns, hospital. Parabéns a todos os envolvidos. Ó, joia! Valeu!